Boa madrugada. Mais uma vez aqui no estilo corujão, né? Mas não posso deixar de faltar a apreciação da cerveja de hoje. Ela é por demais especial. Por quê? No processo de maturação dela, que vem depois da etapa de fermentação, por se tratar de uma IPA, acontece o dry hopping, que é a inserção de um pouquinho mais de lúpulo, né? Tem a inserção de lúpulo lá, no acrescentando lúpulo lá na abraçagem, e na IPA, para ficar com esse gosto forte, esse amargor forte, né? Vem o dry hopping. E o amargor dela é muito alto, é 75 IBU. Apesar do teor alcoólico não ser tão alto, que é 6,8, ela no dry hopping, por isso dá o nome dela, adiciona o maracujá, né? E fica com um gostinho bem característico, sim. Então, o amargor junto com ver se eu tenho até uma base aqui, tem uma agendinha, tem uma agenda aqui, eu vou apoiar aqui para ver se aparece o rótulo. Não aparece, infelizmente, mas aqui, esse é o rótulo da fabricante Duas Cabeças. Flagrou? Então é isso. Não ia nem gravar esse vídeo hoje, porque eu queria terminar o livro, né? Pelo menos os capítulos indicados, para postar tudo de uma vez, né? Mas eu fui percebendo que, além de ser 2h30 da manhã, já ia ter mais de 40 minutos o vídeo, enfim. Aí eu fiz o seguinte, falei, vou primeiro ler o capítulo 2 agora, né? E amanhã, né, se for o caso, né, eu pego o capítulo 3 e o capítulo 5, se eu não me engano, né? Mas, enfim, como eu também queria beber, eu falei, vou fazer esse vídeo hoje. Então, o livro é Levando os Direitos a Sério, do Ronald Dworkin, que vai fazer uma abordagem sobre os princípios, a inserção dos princípios nesse período aí, nessa leitura pós-positivista, né, que tenta se afastar um pouco mais da aplicação estrita de regras, e o principal motivo é a orientação dos juízes, né, na hora de ter que solucionar alguns casos, sobretudo os hard cases. E ele vai dar 2 exemplos aqui de hard cases bem elucidativos, mas passo a passo a gente vai chegar lá. Então, o capítulo em análise é o capítulo 2, o modelo de regras, parte 1 do livro Levando os Direitos a Sério, que na realidade é uma tradução do livro do Ronald Dworkin, né? Logo na primeira seção desse capítulo, ele já nos coloca algumas questões embaraçosas que os juristas têm que enfrentar, mas que os positivistas, por vezes, não encaram face a face essas questões. Mas são questões que devem ser enfrentadas e que comprovam que a nossa compreensão desses conceitos é muito frágil, e a gente fica em dificuldade todas as vezes que nos são perguntados, ou que a gente tem que dizer o que é uma obrigação jurídica, ou o que é um direito jurídico, enfim. Então vamos lá, o que é direito? Tem milhares de concepções que podem nos dar milhares de respostas. E ainda, quando essas milhares de respostas elas discordam entre si, a gente tem que ver quem está com a razão, ou se alguém está com a razão, ou se ninguém está com a razão, né? E alguma outra questão, por exemplo, por que a gente denomina obrigação jurídica aquilo que o direito enuncia, né? Se não está no direito, não é obrigação jurídica. E nesse caso, a obrigação é um termo técnico que significa apenas o que é anunciado pela lei,
ou a obrigação tem algo a ver com a obrigação moral. Então a gente percebe aí, que tem uma aproximação entre o direito e a moral, ou seja, essa obrigação jurídica seria uma obrigação moral também. A gente pode dizer, pelo menos em princípio, que tem a ver com essa obrigação moral, porque a obrigação jurídica, a gente às vezes parte do pressuposto que ela tem 6,8%, isso que eu estava me esquecendo de falar, de teor alcoólico, bem tranquilo. Porque a gente às vezes pode partir do princípio que a obrigação jurídica, ela tem suas raízes, né? Por que ela está ali, né? Por que tem que prender alguém quando tem um homicídio, né? Justamente porque isso é uma obrigação moral, né? De reenquadramento do acusado, enfim. Tem uma ligação da obrigação jurídica com a obrigação da moral, ainda que os positivistas tentem fazer um estudo distante da moral, né? E aí, por último, podemos dizer que temos as mesmas razões para cumprir as obrigações jurídicas como para cumprir nossas obrigações de moral, ou seja, temos as mesmas razões para a gente parar no sinal vermelho, né? E para dar bom dia para quem nos dá bom dia. Será que a gente tem as mesmas razões? Então, são algumas questões embaraçosas que a gente fica, às vezes, um pouco receoso de cravar uma resposta, porque são muito abertas e merecem realmente uma análise mais aprofundada. E aí o Dworkin coloca que acho que é para enfatizar o peso, né, dessas questões que a gente não pode passar por cima, porque dia após dia, né, a gente manda as pessoas para prisão, tira dinheiro dela, leva as pessoas a fazer coisas que elas não querem fazer, né, pelo uso do direito. E aí, para justificar tudo isso, dizemos que as pessoas apenas infringiram a lei ou deixaram de cumprir suas obrigações jurídicas ou interferiram nos direitos jurídicos de outras pessoas. Mas assim, a gente precisa esclarecer o que é um direito jurídico, uma obrigação jurídica, porque a gente está interferindo na liberdade de uma pessoa, né? Ou impondo que ela faça alguma determinada conduta. Então é muito complicado a gente não superar determinadas questões. E eu acho que ela está numa temperatura boa, deve estar uns 7 graus. E tá vindo bem aromática mesmo. Não tá aquele gelo, né? Quase que deu merda aqui. Tive que apelar pra espuma, então. Continuando. E já tô com 7 minutos de vídeo, passou rápido. Mesmo ele coloca, ele destaca que nos casos mais claros, por exemplo, um assalto a um banco, né, ou uma quebra de um contrato, quando a gente está certo que ele tem uma obrigação jurídica e a gente sabe quem infringiu, né? Ainda assim, a gente não é capaz de oferecer uma exposição satisfatória do que aquilo significa ou porque aquilo, né? Alguém assaltar um banco ou alguém romper um contrato. A gente não consegue dizer claramente, só com base nessas informações, por que tem que punir ou coagir determinada pessoa a fazer alguma coisa, né? E muitas das vezes a gente está diante dos hard cases, né? Que são os casos menos claros, que quando saber se uma obrigação é infringida é, por alguma razão, um tema controvertido. E aí, a intensidade dessas questões aumenta sim o ônus de argumentação para a gente encontrar respostas mais aprofundadas que vão dizer o direito no caso concreto. Aí ele cita alguns juristas, como os nominalistas, que insistem em que a melhor maneira de resolver tais problemas seria ignorá-los. E assim, ignorar o que é uma obrigação jurídica, ignorar o que é um direito, enfim, não rola, né? Mas ele coloca que seria uma sugestão tentadora, né? Porém, apresenta muitas desvantagens, porque antes que um juiz decida, né, o que é um direito jurídico ou uma obrigação jurídica, devemos sim conceituar, né, o que está em jogo ali no caso concreto. Devemos ser sim capazes de expor o que
devemos ser capazes sim de expor como é que a gente vai influenciar na órbita de algum particular, né? Basicamente, talvez não tenha explicado bem, mas tudo bem. Para os nominalistas, né, que vão guardar relação com o positivismo, eles pensam que quando, no caso, o grupo do Dworkin fala direito, quer dizer que um conjunto de regras atemporais, estocadas em algum depósito conceitual, à espera de que os juízes as descubram, e quando se fala em obrigações jurídicas, esse grupo pós-positivista está referindo às cadeias invisíveis que de algum modo essas misteriosas regras tecem à nossa volta. Então e essa teoria, que existem tais regras de cadeias, é por eles chamada de teoria mecânica direita. E aí os positivistas os nominalistas ridicularizam os adeptos dessa teoria, né? Basicamente, Dworkin vai tentar, né, introduzir a questão dos princípios como algo que é uma obrigação realmente jurídica. Só que, pelos positivistas ainda estarem muito adstritos às regras, e apenas as regras seriam as obrigações jurídicas pré-constituídas antes de um juiz decidir, e o princípio seria utilizado nos hard cases, já estou até adiantando, nos hard cases para solucionar um conflito, né? O Dworkin ele quer trazer justamente o princípio antes da decisão, né? E não quando seja impossível de utilizar uma regra, aí a partir de um princípio cria-se uma nova regra. Não, ele quer propor que o princípio seja utilizado desde o início, né, para balizar a atuação do juiz. Bom, continuando, aí ele vai falar sobre o positivismo e vai apresentar basicamente dois modelos do positivismo, o do John Walshin e outro do Hart, né, que esse vai ser o modelo que ele vai conseguir trabalhar sobre, criticar, porque o modelo de John Walshin a gente vai ver que é extremamente simples, fácil de entender, mas muito simples, ele enumera logo nessa seção que o positivismo ele pode ser definido a partir de alguns preceitos chaves, né? Primeiro delas, que o positivismo é um direito, é uma comunidade de conjunto de regras, enfim, que vão ser utilizadas para impor determinada conduta, determinar qual comportamento deve ser adotado. Caso contrário, sob pena de você ser punido ou coagido ou impelido pelo poder público a fazer alguma coisa. A segunda característica chave do positivismo é que o conjunto dessas regras é coextensivo com o direito, isto é, de modo que se o caso de alguma pessoa não estiver claramente coberto por uma regra dessas, então esse caso não vai ser resolvido mediante a aplicação do direito. E aí, como é que resolve? O juiz, né, alguma autoridade pública que vai resolver, vai exercer o seu discernimento pessoal, que aí vai além do direito, seria uma decisão meta-jurídica, extrajurídica, que vai buscar o direito, né, ou a solução, no caso, em algum outro tipo de padrão que vai orientar, né, a elaboração de uma norma jurídica, né, que vai ser criada ali na hora, casuisticamente, né, e complementação a uma regra que seria já existente. Além disso, dizer que alguém tem uma obrigação jurídica significa dizer que o caso da pessoa se enquadra em alguma regra, né? Então veja essa proximidade entre regras e obrigações jurídicas. As obrigações jurídicas só são constituídas por meio de regras. Nada falamos sobre princípio ainda. E na ausência de uma regra válida, não seria existente uma obrigação jurídica. Então, quando o juiz vai decidir uma matéria controversa
exercendo a sua discricionariedade, ele não está fazendo valer um direito jurídico correspondente a essa matéria. Seria algum direito que ele é reconhecer a partir de padrões, que seriam os princípios, que iria gerar uma nova regra, né? Isso aí que eu falei, Renato, que o Dorso falou, é apenas um esqueleto, né? As diferentes versões, elas vão muitas das vezes se confrontar, basicamente por meio dos testes fundamentais de pedigree, que ele fala, que é a busca dessas regras de validação, né? Que uma regra precisa para ser considerada uma regra jurídica, né? E aí ele vai falar dos modelos, o modelo de John Walsh e o modelo do Hart. O modelo do John Walsh basicamente o direito existe porque existe um soberano de alguma classe, pode ser uma pessoa de algum grupo, né? Por exemplo, religioso, algum grupo, e vai apresentar classes de regras, classes de regras religiosas, classes de regras morais, classes de regras jurídicas, e que o soberano seria o autor dessa ordem, né? E que não é ordem justamente porque se você não cumprir, você será penalizado. Então existem várias comunidades políticas que cada uma vai encontrar o soberano. E só que esse soberano, né, quem é que vai ditar a regra, ele não pode prever todas as situações. Por isso ele outorga alguns poderes, alguns encarregados que vão poder criar novas ordens a partir de um poder discricionário, sempre que casos problemáticos ou inéditos aparecessem. Então os juízes criam regras ou adaptam as regras antigas, anulando as criações do soberano, ou quando o soberano não diz nada sobre essa criação, é como se ele estivesse concordando tacitamente com essa atuação do tribunal que ele outorgou poderes anteriormente. Alguma crítica desse modelo, porque ele é demasiadamente simples, e o pressuposto, uma das críticas é que nas sociedades complexas isso não é possível, porque o modelo de John Walsh ele pressupõe o soberano de várias comunidades, né? O soberano religioso, soberano político, soberano moral, soberano econômico, enfim. Só que uma sociedade complexa são milhares de grupos, isso aí ficaria completamente inviável. Isso aí seria para uma sociedade um pouco mais rudimentar. E em segundo lugar, o John Walsh ele falha ao reconhecer as questões relacionadas ao direito, que é direito quando você é penalizado quando você não cumpre a regra. Beleza, mas o que diferenciaria um direito de uma autoridade legislativa de um gangster que também vai te punir se você não seguir a regra, né? Então essa análise não oferece um espaço para que se faça tal distinção, né? Então fica nesse direito do medo, né? Então tudo que bota medo é direito, né? Mas não é assim que a gente sabe que funciona. Então falta uma regra de validação para a gente saber por que aquela regra é uma regra jurídica e não, ainda que a regra que não seja jurídica impõe alguma penalidade para quem não cumpri-la, né? Mas de qualquer forma não pertenceria ao direito. O modelo do Hart, uma vez eu já falei em algum vídeo aqui, que é baseado basicamente em regras primárias e regras secundárias. As regras primárias seriam basicamente as questões relacionadas ao direito penal, por exemplo, um exemplo que ele dá, que são regras de conduta mesmo, fala que são se você matar alguém vai ter isso, se roubar vai ter isso, se estuprar vai ter isso. E as regras secundárias, que são as regras de validação, né? Que são as regras que falam sobre competência legislativa, as regras que vão atribuir ou não a
competência para cada poder, o quórum, as formas de aprovação, os ritos, enfim. Uma outra característica da versão do Hart é que ele rejeita a teoria do Aushim segundo uma regra, uma espécie de ordem, né? E ele vai analisar isso mais profundamente. Ele fala que é uma regra justamente porque ela vai penalizar quem não cumprir. Ele faz uma análise mais aprofundada, porque vai distinguir por que alguém vai ser compelido e alguém vai poder obrigar alguém a fazer alguma coisa, né? Se alguém está submetido a uma regra, essa questão deve ser diferente de estar sujeito a algum dano, né? Caso se desobedeça. Então tem essa distinção, assim, não é porque você não vai sofrer nenhum dano que você não vai existir uma regra, né? E ele também diz que uma regra difere de uma ordem, porque uma ordem, por ser normativa, por estabelecer um padrão de comportamento que se impõe aos que estão submetidos, vão além de uma ameaça, né? Então, uma regra não é uma ameaça. E exatamente que uma regra não pode ser obrigatória somente pelo fato de que um indivíduo dotado de alguma força física, ou que tem o monopólio da violência, possa assim querer e assim, não é uma regra porque eu sou mais forte, né? E ele vai pressupor nessa teoria do Hart que existe assim uma autoridade que vai competente para promulgar essa regra, e se não seguir os ritos, né, sobretudo previstos por uma regra secundária, pelas regras parasitas que ele fala, não será uma regra válida juridicamente. Isso que vai diferenciar uma lei válida e umas ordens de um gangster, né? Então, para essa questão de validade, né, essa legitimidade de uma regra, o Hart vai oferecer uma teoria com duas fontes. A primeira seria a aceitação e a segunda seria a validade. A aceitação, ao meu ver, eu acho que é uma coisa mais rústica, né? Em que um grupo, né, aceita seguir determinada regra, né? Não basta simplesmente que esse grupo se ajuste a um determinado padrão ou a um determinado comportamento porque é um estándar da sociedade, mas eles precisam sim aceitar. Basicamente seria uma sociedade mais rústica, mas também existe nas sociedades mais avançadas a questão da validade, que a regra ela torna-se obrigatória porque foi promulgada conforme uma regra secundária assim estipulou, né? E as regras que seguem o passo a passo do que uma regra secundária previu será uma regra válida, né? As comunidades mais avançadas funcionam assim porque representantes elaboram isso está sobretudo na Constituição de cada país, né? Quais são os mecanismos para aprovar uma regra ou não, né? Enfim, quando ele vai colocar que quando uma comunidade desenvolver uma regra secundária fundamental que estipula como que as regras jurídicas devem ser identificadas, vai nascer uma ideia de conjunto específico de regras jurídicas e assim a ideia de direito muito baseada na regra de reconhecimento, né? Regra de reconhecimento seria aquela regra fundamental que vai estipular como é que vão se dar os ritos legislativos e questões de competência, enfim. Além disso, vale falar também que a regra de competência ela não é uma regra, não é certo falar que ela é válida, porque afinal é ela que vai produzir os critérios de validade para as normas que estão hierarquicamente inferiores a ela.
E ela não é uma norma válida, ela é uma norma apenas aceita, né? Porque não existe uma norma ainda mais fundamental que essa regra de reconhecimento, né? Então, vale dizer isso. Aí, o Dworkin fala que ambas as teorias, elas têm distinções, mas as duas teorias, elas conseguem ser similares pelo fato que os casos problemáticos, né, que os juízes vão ter que resolver, eles vão estar exercendo um poder discricionário, criando uma nova legislação no caso concreto, né? E é isso que o Dworkin vai contrapor, assim, não está criando uma nova legislação, está aplicando uma obrigação jurídica que seria aplicando os princípios, né? Então, basicamente, esse poder discricionário para o Auschwitz e para o Hart, ele seria resultado de uma autorização de criar uma nova regra com base no discernimento do próprio juiz. Já com base no Dworkin, né, esse poder discricionário do juiz, ele estaria limitado, né, enquanto, a meu ver, amplia, né, esse poder discricionário do juiz, ele vai poder, enfim, analisar o caso concreto e resolver da forma como ele bem entender, né. Para o Dworkin é um pouquinho mais limitado, porque vai existir um princípio anterior ao caso, né, a solução do hard case, que vai limitar a decisão do juiz. Então, o princípio seria uma obrigação jurídica pretérita a decisão do juiz, né? Bom, enfim, passando um pouquinho mais em frente, que já estou com 27 minutos e morrendo de sono, vai falar sobre regras, princípios e políticas. E aí sim vem a distinção que ele vai fazer. Aí sim aparece mais a palavra princípio no livro, eu acho. E aí é onde que ele vai atacar o positivismo, porque quando os juízes vão raciocinar ou debater a respeito das obrigações e direitos jurídicos, sobretudo nos hard cases, eles vão recorrer a padrões que não funcionam como regras, mas vão operar diferentemente de regras, né? E é assim que o Dworkin vai atacar o positivismo, porque nesses hard cases vão existir algo que é além de regras, que vão operar como princípios, padrões e políticas. Aí fala uma questão aqui que ele vai chamar de princípios em sentido amplo, mas ele vai fazer uma diferenciação aqui entre política e princípio, mas que ele não vai utilizar basicamente para nada, mas ele faz essa ressalva dizendo que política é um tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral, uma melhoria de algum aspecto econômico, político social da comunidade. E o princípio seria um padrão que tem que ser observado, não porque vai promover uma melhoria numa situação econômica, política ou social, mas porque é uma exigência da justiça e da equidade, ou alguma outra dimensão da moralidade. E ele argumenta também que o princípio, para o positivismo, o positivismo é um modelo orientado e para um sistema de regras, e que a noção central de um teste fundamental para o direito, né, que é através das regras de validade, de autorização, seja lá como você chamar, força o juiz a ignorar os papéis importantes empregados por padrões que não são regras, né? E então o objetivo do Dworkin passa a ser a distinguir os princípios do sentido genérico das regras. E aí ele dá dois exemplos, né, bastante emblemáticos. O primeiro caso, Higgs versus Palmer, e o segundo caso, Henningsen versus Bloomfield Motors. O primeiro caso foi que um neto matou o avô para herdar a herança, né?
Só que isso no segundo, né? A questão era onde? A questão era o quê? Que se o neto matasse o avô, não seria crime porque é só se o pai matar o filho. Então, como ele não era filho imediato, primeiro grau, não seria o crime, né? Então ele poderia, quer dizer, não, você só não poderia receber herança se o pai matar o filho, mas se o neto matar o avô, nada fala, né? Então, a- o espertinho achou que isso fosse funcionar e matou o avô e não recebeu herança, porque foi aplicado um padrão que não era apenas uma regra, né? Porque a regra não, por si só não disse isso. E o segundo caso foi no caso do Henningsen versus Bloomfield Motors, no qual o contrato, né, do carro, né, existia uma garantia de conserto de peças e, enfim, isso se estendeu às despesas médicas e outras despesas relacionadas a uma colisão que teve um carro que o Henningsen adquiriu. Então, ainda que não esteja abarcado na regra, no contrato, que o Bloomfield Motors deveria arcar com as despesas médicas, ele teve que arcar sim. Então a diferença entre regras e princípios é de natureza lógica, porque os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca de uma obrigação jurídica em circunstâncias específicas. Mas a regra e o princípio vão se distinguir em relação à natureza da orientação que eu vou oferecer. A gente vai ver que as regras são tudo ou nada. E os princípios são uma dimensão de peso, né? Então a distinção das regras e princípios aparece mais claramente quando a gente considera que os princípios não se assemelham às regras, né? Por exemplo, pelo caso do Bloomfield Motors e do esqueci o nome, Henningsen, a gente vê a seguinte cláusula: o fabricante tem uma obrigação especial no que diz respeito à fabricação e promoção de venda de carros. Bom, perceba que isso não seria uma regra, porque não tem uma especificidade de regra e o que é obrigação especial? É uma coisa muito vaga, ampla, né? Que significa que os fabricantes de carros devem observar padrões mais elevados do que outros fabricantes, né? E, nesse sentido, estariam menos autorizados a se basear no princípio da liberdade de contrato. Deixa eu pausar esse vídeo aqui